6h32, bom dia, Felipe Melo. Vamos começar hoje falando sobre o Campeonato Carioca? Bom dia, Silvânia, Pedro. Vamos falar do Campeonato Carioca, dia 1º de abril. O que é o dia 1º de abril, hein? Conhecido como o dia da mentira. Mas não, teremos no dia 1º de abril um jogo de verdade entre Flamengo e Fluminense. O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Foram definidas as datas e horários, então a final do Campeonato Carioca teremos no dia 1º de abril o primeiro jogo com o mando do Flamengo e a segunda partida no outro domingo, dia 9 de abril, com o mando do Fluminense. Então no dia 1º de abril o jogo às 8h30 da noite com transmissão da TV Band e no dia 9 de abril às 6 horas da noite, transmissão também da TV Band, os dois jogos do Campeonato Carioca, Fla-Flu no Cariocão com as datas e horários definidos. E a seleção brasileira já treinando para o amistoso? Se preparando, treinando para o amistoso contra a equipe de Marrocos, já no seu terceiro dia, né? Ontem foi finalizada a preparação com todo o elenco, né? No primeiro dia a gente não teve todos os jogadores disponíveis, mas ontem todos chegaram e já trabalharam. Tivemos entrevista coletiva com o Ederson, goleiro do Manchester City, que falou do Guardiola na seleção. Ele chegou até a brincar com o Guardiola, né? Perguntando se o Guardiola aceitaria ir para a seleção brasileira e ele respondeu que o Guardiola respondeu que tem contrato com o Manchester City, então dificilmente assumiria a seleção brasileira. E o Rafael Veiga, jogador do Palmeiras, também deu entrevista coletiva ontem, foi convocado agora pela primeira vez nesse ciclo para iniciar esse jogo contra Marrocos. Existe a expectativa dele começar jogando, né? Uma notícia legal para o futebol brasileiro, ter um jogador que joga no futebol brasileiro começando entre os titulares na seleção brasileira. E hoje vamos para o terceiro dia de preparação e a nossa equipe, né, o Felipe Killen, continua lá no Marrocos atualizando todas as informações para a gente. E aumenta as especulações de que o Ancelotti será o técnico da seleção, né? Então, depende muito do que vai acontecer com o Real Madrid na Liga dos Campeões. Porque se o Real Madrid continuar a se classificar, né, e quem sabe ser campeão da Liga dos Campeões, é difícil o Ancelotti sair, hein? O Real Madrid vai querer renovar com ele. Agora, se der uma zebra, o Real Madrid ser eliminado, quem sabe, né? Não tem uma oportunidade do Ancelotti sair do Real Madrid. Lembrando que o Real Madrid ele é o vice-líder do campeonato espanhol e praticamente sem chance de título, 12 pontos atrás do Barcelona. O que mais? Corinthians oficializou a contratação de Christian Barletta, jogador que vem do São Bernardo, né? Há semanas a gente tem falado da negociação, mas ontem, de fato, o jogador já postou com a camisa do Corinthians. Então, destaque do Bernô no Campeonato Paulista, o jogador de 21 anos assinou um contrato até o final de 2026. E uma outra informação é que Roberto de Andrade não é mais diretor de futebol do Corinthians. Na terça-feira, ontem, né, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, o presidente do Duílio Monteiro Alves anunciou a saída do dirigente e não vai contratar ninguém. Então, Duílio Monteiro Alves e o Alessandro Nunes, ex-jogador que é o dirigente, que é o gerente de futebol do Corinthians, vão ficar aí responsáveis pelo departamento de futebol. Roberto de Andrade sai e o Corinthians nesse ano não vai contratar mais nenhum diretor para o cargo. Eu estou lendo no portal UOL aqui que o Orion Futebol Clube anunciou a chegada do goleiro Bruno pelas suas redes sociais. Escreveu aqui o clube: reforço na área, seja bem-vindo. E uma foto do goleiro Bruno. Ele é um time do bairro Jardim Noronha, na zona sul de São Paulo, e vai disputar a Supercopa Pioneer em 2023. O torneio tem parceria com a Netshoes. É o 7º time que contrata o goleiro de 38 anos desde que ele saiu da prisão pelo assassinato da Elisa Samúdio, mãe do seu filho, em 2010, um crime terrível. Ele já teve passagens pelo Boa Esporte, pelo Poços de Calda, Rio Branco do Acre, Atlético Carioca e Búzios. E a publicação aí recebeu vários comentários, né? Alguns deles, obviamente, condenando a prática do clube de dar espaço para esse criminoso. Bruno foi condenado em 2013 a uma pena de 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver da Elisa Samúdio, pelo sequestro e cárcere privado do seu filho Bruninho.
22 anos, se ele foi condenado em 2013, o que ele está fazendo na rua? Bom, vamos explicar. Ele teve um habeas corpus concedido em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão assinada pelo ministro Marco Aurélio Mello. O goleiro conseguiu progressão para o regime semiaberto em 2019. Ao todo, ele ficou 8 anos e 10 meses na cadeia. E hoje ele ganhou liberdade condicional, né? Desde janeiro, ele tem quase que todos os seus direitos assegurados aí, mesmo sem cumprir boa parte da pena atrás das grades. É a nossa justiça, é a nossa lei e é a nossa sociedade que dá espaço, né, para um sujeito como esse aí, que de alguma forma pode ser que traga algum tipo de proveito para o clube, né? Mas deveria estar pagando pelo crime grave cometido. Felipe, Copa do Nordeste. Hoje, os últimos jogos, né, da primeira fase da Copa do Nordeste, já para definir a fase final, a fase de quartas de final, teremos Ceará e Atlético da Bahia, Campinense e Vitória, ABC e Fluminense do Piauí, CSA e Sport, Santa Cruz e Fortaleza, Bahia e CRB, Sergipe e Sampaio Correia, Náutico e Ferroviária. Os jogos de hoje, todos no mesmo horário, 9h30 da noite. Copa do Nordeste. Então, já é um campeonato muito interessante no Nordeste do nosso país, Norte e Nordeste do país. É a Copa do Nordeste que está chegando na sua fase final de competição. Então, grandes jogos hoje, como por exemplo CSA Sport, Santa Cruz e Fortaleza, Bahia e CRB, jogos interessantes nessa noite de quarta-feira. E para encerrar, o que você tem sobre as Olimpíadas? As inscrições para quem quer ser voluntário das Olimpíadas de Paris 2024 foram abertas nesta quarta-feira. O comitê organizador do evento vai selecionar mais de 45 mil voluntários, que precisam atender 3 requisitos: falar francês ou inglês, 18 anos, ter 18 anos até o dia 1º de janeiro de 2024 e estar disponível por pelo menos 10 dias durante as Olimpíadas ou durante também a Paralimpíada do ano que vem em Paris. Então, para fazer a inscrição é só acessar o site www.paris2024.org e ali você vai conseguir preencher os campos para inscrição de voluntário para as Olimpíadas do ano que vem em Paris. Esse é o Felipe Melo e as notícias do esporte. Até amanhã, Felipe. Valeu, Pedro. Rádio Banda